Olá, que alegria estar entrando no teu lar com mais um programa Mensagem de Esperança. Nesta noite nós iremos ouvir mais uma palavra do Senhor pregada pelo pastor Marcos. Fique conosco nesse tema e Deus te abençoe em nome de Jesus. No livro 1 de Samuel, no capítulo 17, versículo 33. Primeiro de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Diz assim: respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Voltando um pouquinho, no capítulo 16, e o versículo 13, do mesmo livro. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo ou de azeite, e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Agora eu quero que você vá um pouquinho só para frente, o capítulo 17 e o versículo 51. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Amém? Eu entendo um pouquinho esse amém que vocês responderam assim bem fraquinho. Quando eu perguntei, quando eu disse amém, alguns eram amém. Eu entendo. É que talvez de todas as pregações que você esperava ouvir nessa noite, você ia dizer, a historinha do Davi e Golias, não. Eu não aguento mais essa história, pastor. Domingão, no meio de um feriado prolongado, você veio pregar sobre Davi e Golias. Algumas pessoas que estão aqui, que desde criança estão na igreja, são cristãos, já servem ao Senhor, eles, quando eram crianças, já ouviam essa historinha. Eu, por exemplo, não muito tempo atrás, estava lá no grupinho das crianças, e minhas irmãs que estão aqui hoje, né, a Lene e a Tuti, elas davam aula lá na escola dominical para mim, e elas me contavam essas historinhas, punham lá no flanelógrafo e tal, um homem pequenininho, que era o Davi, um grandão, que era o Golias. Eu gostava do final dessa história, tal, porque não terminava empatado a história, o Davi vencia. Então era uma festa para a gente ouvir a história do Davi e Golias. Para mim, assim, na minha cabeça de criança, ela era mais bonita que a própria história de Jesus. Porque para mim Jesus acabava morrendo lá na cruz, né, queridos? Mas o Davi não. O Davi vencia o gigante. Mas, queridos, deixa eu dizer para você, eu não vou hoje aqui falar sobre a história de Davi e Golias. Eu vou falar sobre a história de Davi e Deus. Ou melhor, vou falar sobre a história de Deus e Davi. E eu acho que pensar desse jeito muda tudo nessa história aqui. Por isso eu escolhi alguns versículos. Por isso eu escolhi alguns textos aqui. Mas se você não conhece esse texto, se você por acaso não tem familiaridade com as escrituras, você está ouvindo falar esse nome pela primeira vez, na verdade essa é a história de um rapazinho de cerca de 17 anos, de uma família, ele tinha mais 8 irmãos, o reino, a terra, o país que ele pertencia, Israel, estava vivendo uma crise muito difícil. O rei
era fraco, tinha muitos problemas, estava longe de Deus, e era uma nação que tinha sim um rei, mas quem a regia era Deus através desse rei, e quando o rei se afastava de Deus, a nação entrava em desgraça, em coisas difíceis, ficava muito complicada a situação. Deus disse para o sacerdote, que era a pessoa que cuidava do sistema religioso daquele tempo, um homem chamado Samuel, um homem íntegro, um homem de Deus, falou assim: olha, eu já rejeitei o rei que está lá, e eu quero ungir um novo rei. Ok, você vai na casa de um homem chamado Jessé, ele tem 9 filhos, e entre os filhos dele eu já escolhi o rei, já está tudo certinho, já está tudo no esquema, é só ir lá. O Samuel foi lá, tem a molecada lá, os caras tudo mais velho que ele, tal, aí não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Está faltando algum? Estava faltando esse camarada, que era o Davi, e aí o pai do Davi falou assim para Samuel: está faltando o hackathon, uma palavra do hebraico que significa o menor de todos, e ela era uma palavra que tinha um sentido pejorativo. Hackathon falava assim, daquele que não está classificado, numa escala de classificação, ele é o insignificante. O pai falou isso, não foi um tio, não foi um cunhado, não foi um primo, foi o pai dele que classificou ele assim. Mas o Jessé falou: nós não vamos sentar na mesa até que o menino venha aqui. Mandaram chamar, ele chegou. Quando ele chegou, Deus falou para o profeta: é esse, unge ele. Foi lá, ungiu, beleza. E aí aquele versículo que nós lemos fala que naquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Se você prestar atenção nas Escrituras, é a primeira vez que o nome Davi vai aparecer na Bíblia, é essa vez. Até quando começa a história dele, não é chamado de Davi, é chamado de outro, do filho mais novo, do menino, do hackathon, do inferior. Mas agora quando Deus vai falar sobre ele, ele diz assim: naquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E a partir daí, querido, só no Antigo Testamento o nome Davi aparece mais de 600 vezes. Mas começa com Deus escrevendo uma história. E beleza, o Davi foi ungido rei. O que eu faço? Rei, quando é ungido, vai para o palácio. Mas Davi não pôde ir para o palácio porque tinha outro rei lá. Nervoso, bravo. E aí ele voltou a cuidar das ovelhas do pai dele, que ele fazia todo dia. Aí aquele rei que estava lá começou a ter umas perturbação. Uau! E ele começou a ficar nervoso. E ele tinha uns problemas. E o espírito mau se apoderava dele. E ele precisava de alguém que viesse aqui. Eles não entendiam muito de exorcismo, né, desse negócio de expulsar demônio. Então fazer o quê? Vamos ver se a música acalma o rei. E aí mandaram escolher um músico naquela época e descobriram que esse menino também sabia tocar harpa. Vamos lá, manda trazer. Aí ele foi lá e ele chegava diante do rei, o rei perturbado. Imagina vocês que são músicos, né, queridos? São cheios de coisa. Não, para tocar tem que estar num ambiente bom, o ambiente tem que estar acusticamente perfeito, tem que estar, imagina lá, o rei endemoniado. Só que ele não estava endemoniado de qualquer jeito, estava endemoniado com uma espada do lado, ele tinha uma lança na mão, o homem tinha mais 2 metros de altura, e aí você chegava lá: toca aí, quão grande é o meu Deus, cantarei. Não tem um altar para a gente subir? Não tem altar, é aqui mesmo. Vamos lá. E o Davi tocava a harpa e disse que o rei ficava bom, calmava, placava, ficava de boa. E o rei gostou daquilo, falou o seguinte: deixa ele trabalhando aqui comigo. E gostou muito do Davi. Bom. Aí o Davi fica com 2 empregos. Tinha que cuidar das ovelhas, corria lá nas crises do rei. Aí o rei queria que ele ficasse lá. Ele saía no final do serviço, corria lá para as ovelhas. 2 empregos. É assim que ele começou a vida dele. Mas aí um dia, queridos, teve um ano de guerra, o povo estava tudo lá na guerra, e aí o Davi não precisava ir no segundo emprego, que era no palácio, ficou só cuidando das ovelhas. Mas aí o pai dele fala para ele assim: vai lá na guerra, ver como é que está, porque ele não podia, com 17, 18 anos não podia, a idade civil era 21, para ir para a guerra, então tinha os irmãos dele que estavam lá, mas ele não estava na guerra. O pai dele falou: vai lá ver como é que está a guerra, leva algumas coisinhas para os seus irmãos comerem, leva também uns queijos, o comandante,
e aí pegou, pôs uma mochila nas costas, saiu cortando as montanhas, e foi lá para o vale, aonde estava a batalha. Na frente tinha um exército dos filisteus, inimigo tradicional de Israel, tudo, aquela guitarrinha, aquele momento, problema de guerra. Aqui está o exército de Israel, todo mundo conversando, e ele chegou, subiando, quão grande, oh meu Deus, cantarei, quão grande, oh meu Deus. Chegou, viu que o negócio não estava bom, o clima, lógico, guerra. Ele chegou, começou a olhar o ambiente, e aí então começa essa história que nós vamos falar aqui, a história de Deus e de Davi, e algumas coisas que Deus vai lidar com Davi aqui. Essa é a segunda vez que Davi é considerado incapaz, é a segunda vez que ele é chamado de jovem demais, inexperiente. Ele não é considerado incapaz por algo que ele tenha feito errado, mas simplesmente porque as pessoas não acreditavam nele. A sua juventude e a sua inexperiência não o deixava habilitado para algumas situações ou para algumas circunstâncias, mas ele está ali. E quando ele chega nesse cenário da batalha, ali somente com uma ordem, vai lá ver como estão seus irmãos e vai levar uns queijinhos para o capitão, só isso que você tem que fazer. E quando ele chega para falar com os irmãos dele, surge um negócio esquisito. Lá do outro lado, no outro lado do monte, aparece um homem, gigante, quase lá 3 metros de altura, monstro, forte, guerreiro, experiente, e ele começa a fazer um desafio. Gente, nós não precisamos guerrear exército contra exército. Vamos fazer uma coisa aqui, montar um ringue, e eu me disponho a lutar aqui desse lado, vocês só escolhem um homem aí do lado de vocês, para lutar comigo. A proposta dele era legal. Quem ganhar, ganhou. Se eu vencer, o Golias falou, o meu exército vai ser campeão e vocês vão servir a gente, vão se tornar nossos escravos. E se o homem que vocês escolherem me vencer, beleza, nós tornamos escravos de vocês. Aliás, era uma boa ideia para resolver o problema de guerra hoje em dia. Em vez de mandar os jovens morrer lá na guerra, quando os presidentes das nações querem fazer guerra, pega os 2 presidentes, né? Bota num ringue e fala assim, vão, cara, o último que ficar vivo ganhou. A ideia do Golias era sensacional, era por aí. Não precisa mandar o pessoal para lá, explodir lugar, destruir prédio. Não, pega os 2 caras, quer fazer guerra, filho? Vem cá, vamos, se acabem. Mas não é assim que acontece. Mas acontece que não tinha ninguém lá, queridos, para lutar com o Golias. O Saul, que era o rei, fortão, tudo mais, mas nem tanto. O general dele, que era o Abner, tinha muita experiência, mas aí também não dá para mim. E um conflito está instaurado. Há uma crise instaurada ali nesse lugar. E Davi chega ali. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Davi era um homem, ele era humano. Ele era humano como qualquer outro ser humano. Ele não tinha algo de especial. Ele não tinha um corpo extraordinário. Ele não tinha uma habilidade extraordinária. Não, ele era uma pessoa comum. Tanto que quando se olhava, desqualificavam. Ele não tinha grandes experiências. Mas ele estava ali. E aí eu quero, dentro desse texto, fazer algumas conjecturas e nós pensarmos sobre algumas coisas aqui nesse texto, olhando essa história, esquecendo um pouco Golias, pensando em Deus e Davi. Por que ele vai para lá? Pastor, já falou, foi levar queijo. O pai dele devia ser mineiro, fez uns queijos e mandou lá para o capitão que devia ser mineiro também. Não sei se eles eram mineiros, provavelmente não. Mas tinha algo que Deus estava trabalhando atrás disso. Porque Deus ungiu o rei, e ele estava trabalhando para outro rei. E ele estava cuidando de ovelhas, mas Deus tinha algo diferente para ele. E aí foi necessário que Deus interviesse na história. Foi necessário que Deus começasse a trabalhar, que Deus começasse a agir nessa história, para que a história chegasse no ponto aonde Deus queria que chegasse.
E nós vamos ver no decorrer dessa mensagem que é assim que Deus lida também com a gente. Que é assim também que Deus trabalha com a gente. Você pode dizer assim, mas eu nunca fui ungido rei. Eu nunca fui ungido nem sequer para ser pastor. Eu nunca fui ser ungido missionário. Eu nunca fui ungido para ser adorador, daqueles que sobem aqui, né? Eu não tenho uma unção. Querido, você foi ungido por Deus. Você foi escolhido por Ele. Todos nós fomos. Há um trabalho de Deus na vida de cada um de nós. E o trabalho que Ele tem em nós e para nós é trabalho de rei. Acontece que muitas vezes nós olhamos o chamado de Deus, as escolhas de Deus, e nós começamos a classificar as escolhas que Deus faz. Olha, eu admiro aquele homem que Deus chamou, o homem que vai para a televisão, que prega lá, ele é conhecido. Olha aquele outro que está lá na política, aquele outro que é um cantor de sucesso e não sei o quê. Eu não, eu sou o que eu sou? Não, queridos, todos nós fomos chamados para fazer trabalho de rei. Essa é a classificação que Deus faz. Não importa o quão famoso você se torne ou não, o seu trabalho é trabalho de rei, porque você trabalha para o reino de Deus, e uma vez que trabalha para o reino, você é um trabalho de rei, você faz um trabalho de rei. O problema é que as pessoas querem só ser rei, mas não querem fazer trabalho. E Deus tinha que levar Davi na posição que ele queria, e Deus trabalha todo aquele cenário. A história não é do Golias, Golias é uma peça que Deus estava usando, queridos. Golias era uma peça do tabuleiro de Deus, uma peça que Deus ia destruir com a unha dele. Todos olhavam para ele como um homem extraordinário. Não. Deus estava movendo as peças e dizendo assim: aqui o grande sou eu. E essa história vai chegar no ponto que eu quero que chegue. E para isso Deus monta um cenário improvável. Deus monta um cenário que nenhum de nós escolheríamos para começar a trabalhar com um jovem como Davi, inexperiente, que nunca tinha ido para uma guerra, que não tinha nem idade para ir em guerra, que era menor. Não é o cenário próprio. Aliás, parece uma insensatez o pai dele mandar esse menino para a guerra, mesmo que fosse para levar alimento para os seus irmãos e ver como é que estava a guerra. O pai dele sabia que ele tinha um futuro brilhante. Ele viu o dia que Samuel foi lá, derramou azeite na cabeça dele e ungiu ele rei de Israel. O normal seria o pai preservar esse menino, falar: menino, você vai ficar aqui, cara, você vai só estudar, eu vou mandar você para a faculdade, eu vou investir em você, todos seus irmãos vão trabalhar para você. Irmãos, Samuel era uma autoridade, Samuel tinha ungido ele rei. Mas não, o pai dele, parece que num momento de total irresponsabilidade, manda esse rapaz para um cenário totalmente contrário, para um cenário de guerra, para um cenário de conflito. E ele obedece e vai, levando provisões, um serviço que não qualificaria alguém que acabou de ser nomeado rei de Israel, mesmo que não estivesse no trono. Mas ele vai. E ele chega e fica sabendo tudo isso que está acontecendo. Deus tinha planos para Davi naquele lugar, naquele ambiente. E Deus trabalha conosco, queridos, exatamente nos colocando em ambientes não tão agradáveis. Deus gosta de trabalhar conosco em ambientes contraditórios. Deus gosta de trabalhar conosco em ambientes de perturbação. Deus gosta de trabalhar conosco em ambientes de dificuldades. Porque aí se mede a verdadeira força, a verdadeira fé, a verdadeira disposição daquele que se diz discípulo de Jesus, daquele que se diz um seguidor de Jesus.
Não são das grandes festividades. Não são nos grandes eventos, nos grandes shows. Não são nos grandes avivamentos que se destacam os grandes homens de Deus. São nos cenários de contradição. São nos cenários de lágrimas. São nos cenários de dor. São nos cenários de sofrimento. São nos cenários de enfermidades. São nos cenários de impossíveis que Deus levanta os seus maiores guerreiros. São nesses cenários que Deus costuma trabalhar as nossas vidas. E Deus quer fazer esse trabalho com Davi. E veja bem, Davi chega, e quando ele chega ali, ele é uma pessoa que está fora da cena. Ele não foi convocado para a guerra. Ele não tinha idade para ir para a guerra. Ele não tinha habilidade para ir para a guerra. Ele fica com o papai, cuidando das ovelhinhas. Davi está fora do cenário. Deus trabalha para que ele entre no cenário. Mas quando ele chega, ele está por trás desse cenário, nos bastidores. Nos bastidores ele está fazendo pergunta: o que está acontecendo aí? Quem é esse homem? E o que vai acontecer se vencer? O rei fez as promessas aí, se vencer, ele vai dar a filha dele para casar. Davi, um rapazinho, querendo casar, já acha interessante a proposta. Olha, se vencer também, o rei vai coroar ele de riquezas, o rei vai dar isenção de impostos para a família, e maravilha. E o Davi fala, beleza. Mas ele está nos bastidores, ele está fazendo perguntas. De repente, alguém fica sabendo dessas perguntas que ele está fazendo, e leva ele perante o rei, e agora ele já não está mais nos bastidores, ele já é um coadjuvante, ele já tem uma participação no episódio, ele já é um cara que chama atenção. Tem um rapaz fazendo muita pergunta aí, tem um rapaz querendo saber qual que é a premiação, tem um rapaz aí que está incomodando todo mundo, vamos levar ele lá para o rei. E aí ele vai lá diante do rei. E de repente, queridos, ele não é mais o coadjuvante, ele é o ator principal. Ele é o cara que está sozinho no ringue, na frente do tal, do Golias, que não tem nada a ver com a gente aqui, ele é só uma pecinha, e o Davi está lá, ele é o ator principal agora. Deus pega, em poucos minutos, alguém que estava fora da cena, fora do episódio, e coloca ele como o principal no cenário que ele criou. Você acha que isso aí foi Davi ou foi Deus? Foi Deus. Deus está movendo a história. Deus está conduzindo a história. Deus está trabalhando as engrenagens da história. Deus está mexendo os ponteiros da história. Deus está fazendo movimentar a história. Ei, irmão, às vezes você fica fazendo pergunta dos porquês. Às vezes você fica lamentando situações que você passa e não consegue perceber que o teu Deus está movendo a história. Você não pode perceber que Deus está trabalhando nas engrenagens da história, que Deus está tirando gente desse lugar e pondo para cá, Deus está mudando gente do outro lugar para lá, Deus está movendo cidades, Deus está movendo igrejas, Deus está movendo povos, por causa de você. Por causa que Ele quer que você chegue no ponto que Ele quer que você chegue, porque Ele tem um trabalho a fazer através de você. E que no final, essa história nem é a tua história, mas é a história dele. E a história dele vai acontecer, você querendo ou não querendo. Amém? Em tudo, há um conduzir de Deus, há uma direção, há um trabalhar extraordinário de Deus nessa história. Davi continua sendo humano, mas o Senhor é com ele. Davi continua sendo humano, como qualquer outro ser humano, mas o Espírito do Senhor se apoderou dele. Amém? Ei, não é natural como Davi entra nesse cenário. Não é normal alguém inexperiente agir com tanta naturalidade como Davi está agindo. Eu vou demorar um pouquinho mais nisso aqui. É uma cena, é um cenário de tensão. Eu sei que hoje vocês estão aqui confortavelmente sentados, tranquilos,
respirando, protegidos. Você já conhece até o final da história. Você até liu o final da história, que o Davi vai cortar a cabeça do cara, você já sabe disso. Você nem vai dar glória a hora que eu falar isso, porque você já sabia. Ok. Mas o povo que estava lá não sabia, gente. Essa história não tinha sido escrita ainda. Eles estavam nervosos. Vamos imaginar essa cena? Vamos começar do rei, andando para lá e para cá. Abner, dá uma ideia. Você é meu general. Rei, não sei. Olha, cara, você é o maior de todos, rei. Se o senhor não for. Mas Abner, como que eu vou, cara? O homem é muito maior que eu, e se eu morrer, o país fica sem comando. Você não quer ir, Abner? Mas rei, pensa bem. Se eu for também, você vai ficar desprotegido, rei. Mas você não lembra de ninguém. Não lembra o seu tempo ainda, antes de você, não tinha um cara no exército nosso? Não tem, rei, igual esse aí que tem, não tem ninguém. E todo mundo nervoso, cara, e os filisteus do outro lado, e aí pessoal, como é que é? Vai ou não vai? E os caras com as flechas, com as lanças, espadas. Irmãos, era um cenário de morte. Eu não sei se você já assistiu esses filmes, que mostram as guerras como que era. Aqueles dois grupos que vêm um contra o outro assim, ó, é a hora que eles juntam assim, saem cortando, assando, sangue voando, aquela coisa. A gente olha aquilo e fala, uau, credo, era assim. E isso estava a ponto de acontecer. Essa batalha podia eclodir a qualquer momento, poderia acontecer a qualquer momento. E sabe o que Davi está fazendo? E aí, qual que é o prêmio? Davi, você está pensando em prêmio agora? Tô, cara, como é que é o negócio? Vai casar com a filha dele. A Merabe? Merabe significa altura. O Saul era grande. Merabe devia ser uma morena alta, 1,85 m, bonita. E o Davi trabalhou um tempo lá no palácio. E ele via essa menina passando, ele dava uma olhada assim, os caras, ô Davi, não é para seu bico, rapaz. Para, meu. Quem é você, rapaz? Pastorzinho de ovelha chegou aqui agora, meu filho. Para. Tem os diretores de estatais aí que já está tudo de olho na menina, rapaz. Para. E aí de repente fala que vai casar. Opa. Davi está pensando nisso agora. Estou tranquilo. Isenção de impostos? Maravilha. Imposto sobre circulação de ovelhas? Não vou ter que pagar mais isso? É mesmo? Maravilha. Riquezas. Vai me dar um carro zero. Legal. BMW. Daquele que quando chega no semáforo, você para o motor, desliga sozinho. Aí você pisa no o motor liga. Stop start automático. Uau! É isso que eu vou ganhar? É, por aí. Eu quero. Todo mundo nervoso. Davi, tranquilo. O que pode acontecer? Não é normal, queridos. Não é normal alguém estar assim. O que faz a diferença? O Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito de Deus estava na vida dele. E isso mudava tudo. Isso trazia diferença diante de todas as circunstâncias. Davi não se irritava, Davi não estava aflito, Davi estava tranquilo, porque o Espírito do Senhor regia todas as ações dele. E é isso que significa, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Talvez você já ouviu essa palavra algumas vezes e não sabe bem o que é isso. Apoderar, tomar como se fosse seu, assenhorar-se, tomar posse, não pede permissão, usa como e quando quer. Foi isso que o Espírito de Deus fez com Davi. É isso que significa o Espírito do Senhor se apoderou, tomou posse da pessoa. Você não toma mais as suas decisões, não são mais as suas vontades, não são mais os seus projetos, não são mais os seus planos, são os planos dele, os projetos dele, o querer é o dele, o agir é o dele, e você é movido por ele, você é levado por ele, e ele te leva aonde ele quiser. É isso. Você só tem uma opção: aceitar ou rejeitar.
Mas tem uma coisa, quando o Espírito de Deus toma posse de você, você não teme. Você enfrenta. Você tem coragem. E aí eu entro na história, continuo na história, melhor dizendo, e Davi assume uma causa que aparentemente não é a causa dele. Aquela causa, aparentemente, sim, inicialmente, não é a causa de Davi. Davi não é rei ainda. E vem cá, ei, imagina você lá na guerra e fosse dar alguns conselhos para o Davi. Davi, menino, chega aqui. Cara, você está querendo guerrear? Tô querendo ir lá, vou enfrentar esse rapaz aí. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou lá. Davi, o que seu pai pediu para você fazer? Meu pai? O Jessé, o que ele pediu para você fazer aqui? Ele pediu para eu ver como é que estava a guerra, trazer os queijos para o capitão. Então, Davi, você já fez isso? Rapaz, esqueci até os queijos lá. Davi, entrega os queijos da linha, cara. Isso não tem nada a ver com você. Você podia dar outros conselhos para ele, Davi. Você tem uma promessa, menino. Você tem uma unção. Não vai estragar tudo se metendo numa coisa que não é sua, Davi. Para. Mas Deus está me incomodando, Deus está falando comigo. Eu sei, Davi. Mas, cara, esse negócio de Deus também, não coloca Deus nisso, Davi. Não coloca Deus nisso. Vamos agir com a razão, Davi. Você é o rei aqui? Você é o rei já? Ou é o Saul? É o Saul. Aliás, você está vendo Samuel aqui? O cara que derramou o óleo na sua cabeça, ele está aqui? Não. Você sabe onde ele está? Deve estar lá em Ramá, que é uma cidade muito distante de onde eles estavam. Se nem Samuel está aqui, rapaz, o que você vai entrar nessa? E é isso que as pessoas falam para a gente, querido. Quando Deus se incomoda a fazer algo, quando Deus quer te levantar para fazer alguma coisa, alguém chega para dizer, rapaz, por quê? Mas por que você quer fazer isso? Por que você quer largar seu emprego? Por que você quer abandonar a faculdade agora? Por que você tem que ir para outra cidade? Deus pode usar você aqui. Você já pregou para o seu vizinho? Vai pregar para ele primeiro. As pessoas começam a dizer isso. Mas Deus tem falado comigo. Cara, não confunde esse negócio de Deus. Como não? Ei, peraí. Esse negócio de Deus, aliás, isso aqui é um negócio de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Tem muita gente aqui nesse auditório essa noite que por causa de palavras como essa estão frustrados, estão parados, estão decepcionados, não tem mais força espiritual, são cristãos frios, são discípulos sem frutos, porque alguém falou para ele, ei, cuida da sua vida, você é muito jovem para isso, tem pastor para isso, cara. Aleluia. Mas ainda Deus quer te colocar num cenário para que Ele possa levantar você e levar você ao lugar que Ele quer que você vá. Glória a Deus. Quando o Espírito do Senhor está sobre ele, a visão de Davi passa a ser diferente da visão dos outros. O que os outros viam como um problema, Davi via como uma oportunidade. O que os outros viam como uma tragédia, Davi via um presente. Casar com a filha do rei, isenção de impostos, riquezas, mas tinha mais algumas coisas que ele via. Ele viu uma oportunidade do nome do Senhor ser honrado. Ele viu uma oportunidade de que o nome de Deus fosse conhecido, porque por causa da situação que ele estava vivendo, o nome de Deus estava sendo blasfemado, o nome de Deus estava sendo ignorado, o nome de Deus estava sendo mal falado. Quase uma situação como nós vivemos hoje. Hoje, aqui,
No nosso país, o nome de Deus que a igreja prega está mal falado. Porque pessoas têm dado mau testemunho. Porque pessoas têm se envolvido com coisas que não têm nada a ver com o reino de Deus. Porque pessoas estão preferindo o reino dos homens do que o reino de Deus. Porque pessoas que deviam se preocupar com as ovelhas, estão preocupadas com o poder e com a glória humana. E o nome do Senhor, o Evangelho de Cristo, tem sido ignorado, o Evangelho de Cristo tem sido mal falado, tem sido mal visto. Quando se fala em igreja, as pessoas veem isso no sentido pejorativo. Quando se fala em pastor, as pessoas veem no pior tipo de pessoa que existe. Há tempos atrás, o jornal A Folha de São Paulo fez uma pesquisa de opinião das pessoas de profissões e trabalhos mais desprezíveis e mais corruptos. Estava em primeiro lugar político, segundo lugar polícia, terceiro lugar advogado, quarto lugar pastor. E aí Deus quer mover isso, Deus quer trabalhar com isso. E enquanto muitos estão vendo isso, eu jamais quero isso para a minha vida, por causa de tudo que tem dito. Queridos, veja nisso uma oportunidade. Uma oportunidade. Não importa como está sendo falado, não importa a fama que o Evangelho tem tomado, eu vou me levantar para fazer um trabalho de rei, eu vou me levantar como defensor da palavra, da causa do Evangelho de Cristo, aonde eu estiver, na empresa que eu trabalho, na escola onde eu estudo, na faculdade onde eu estou, na minha rua, no meu ambiente de diversão, seja onde for, eu vou me comportar como tal. Nas redes sociais, inclusive. Ei, Davi, ele se dispõe, ele chega para o Saul, dentro desse cenário de tensão, ele chega e fala para assim, disse Davi a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido. Querido, vem cá, eu estou falando de um menino de 17 para 18 anos, diante do rei de Israel, num cenário de conflito e de guerra, ele chega para o rei, e eu acho que ele está assim, e ele estende a mão, ô rei, seu Saul, excelência, ninguém deve ficar com o coração abatido, por causa desse filisteu, esquece, teu servo aqui, irá lutar com ele, você não precisa ficar aí com o seu general, você não precisa ficar, tranquilo rei, eu vou lá, ninguém tem que ficar nervoso, fique todo mundo calmo, eu vou, você está procurando uma pessoa? Estou aqui, eu vou. Saul podia dizer, todos os meus problemas foram resolvidos, acabaram-se os problemas, não, ele fala assim, rapaz, você não pode, cara. Você não tem as qualificações, você é muito novo para isso, você não tem experiência para isso. O cara é guerreiro desde a mocidade, o cara é treinado nos campos de batalha, o cara é muito forte, o cara tem habilidade, você não. Aí Davi falou assim, ô Saul, calma, eu sei que você está nervoso, calma, só vou contar duas historinhas para você. Eu trabalho lá com as ovelhinhas do meu pai. O dia da ovelhinha estava lá e veio um leão. E o leão chegou a pegar a ovelhinha, estava dentro da boca dele. E eu fui lá, abri a boca do leão, tirei a ovelha de lá e matei o leão. Aí depois veio um urso também. Você acha pouco matar um leão, veio um urso. E quando o urso veio, eu catei o leão, matei o leão e tirei a ovelha de lá. E gigante? Você já matou? Gigante não. Aí o Saul pensa assim, tudo bem, se o leão tivesse matado ele, era um pastorzinho a menos. Se o urso tivesse despedaçado com ele,
o Jessé ia ter um filho a menos. Tinha 9 e ia ficar com 8. Mas aqui é diferente. Se o gigante te matar, eu vou ser escravo dessa galera. Coisa que é diferente, Davi, você não está enxergando. Mas beleza, rei, eu estou aqui, eu estou disposto. Eu me coloco à disposição. Eu vou. Loucura, não é, queridos? Eu sei que você ouvindo essa história, mais uma vez, sabendo no final, você não está nem segurando na cadeira. Você não está tenso. Mas a turma lá estava tenso. Eles estavam nervosos. Só me faltava essa. Agora aparece um menino e que quer lutar. O Saul então falou, bom, já que não tem ninguém, eu concordo. E aí você vai então o seguinte, eu vou te honrar agora, menino. Você vai usar as minhas armas. E que honra, né, querido? Pegar a espada do rei, o capacete do rei, o escudo do rei, as roupas do rei. Na verdade, ele já era rei. Ah, se fosse igual a algumas pessoas hoje em dia, já ia dizer, Saul, isso aqui está cumprindo uma profecia diante dos seus olhos agora. Estas roupas aqui são minhas mesmo. Você não está sabendo, mas Samuel já me ungiu, meu filho. E fazer o seguinte, Saul, queima o chão, dá o fora, cara. Já estou tomando a minha posição. Agora aqui, daqui para frente, agora aqui é Davi que está no comando. Saul já passou. Davi não. Primeiro, não era ele que ia lutar, era o Senhor. E Deus sabia que aquela não eram as armas para ele lutar, que aquela não era a forma dele lutar. Deus tinha outra estratégia. Os métodos tinham que ser outros métodos, porque as armas que ele ia lutar não eram armas humanas, eram armas espirituais. E aí Deus que tinha que trabalhar no espiritual. Tem gente querendo usar a arma humana no reino espiritual. Ele chega numa situação difícil e ele fala assim, eu já tenho muita experiência, eu tenho formação, eu tenho MBA, eu fui treinado, eu fui gerente de empresa já, eu sei resolver esses conflitos. Mas acontece que são conflitos espirituais, não são humanos. Ele pensa, eu tenho faculdade, eu tenho preparo não sei do que, eu tenho 30 anos, não sei aonde, Você não tem nada, querido. Você só precisa ter uma coisa, a unção do Espírito Santo na sua vida. É a única coisa que você precisa ter, queridos. Porque você pode ter a maior capacitação que for, vai chegar um momento da sua vida que você vai chegar e falar assim, eu sou incapaz. Eu sou incapaz. E Deus nos coloca em cenários de incapacidade para que nós possamos depender somente dEle. Ei, os métodos tinham que ser métodos diferentes. Por final, a convicção de Davi era diferente da dos outros. E ele vai para o campo. Ele parte para a ação. É o momento dele agir. É o momento dele agir. Davi se afasta daquele cenário todo e ele vai descendo. Talvez quem olhasse falasse, ele vai fugir. Criou juízo. Ele estava indo lá num ribeiro. Tinha bem embaixo, perto do vale. E quando chega perto desse ribeiro, quando ele se aproxima desse ribeiro, a postura de Davi muda. Ele quer apanhar ali algumas pedras. E para apanhar essas pedras, ele precisa estar de joelhos. E Davi se coloca de joelhos, humilde, e começa a procurar no ribeiro, e pega uma pedra e vê o peso dela. Essa não, essa aqui está boa. Tal. Davi de joelhos. Eu já ouvi alguém dizer assim, antes de você agir, você tem que orar. Antes de você começar a fazer alguma coisa, você tem que orar. Eu digo não é bem assim. Porque orar já é agir. Orar
já é ação. Aliás, a ação começa quando você começa a orar. Você tem que orar primeiro para depois agir. Não, irmão, você entendeu errado. A ação começa quando você começa a orar. Quando você se coloca de joelhos, a guerra começa. Porque ela começa primeiro no reino espiritual. A Bíblia não fala que Davi se ajoelhou, mas eu entendo que para ele pegar as pedras, ele teve que se ajoelhar no ribeiro. E ali está a vitória dele. Como que ele tinha tranquilidade tal? Para se afastar do conflito, para se afastar do cenário de batalhas, e se colocar de joelhos, para buscar o que é que Deus queria para ele. No caminho, ele encontra uma funda, usada pelos pastores. Ele pega aquela funda, sua maletinha, tiracolo, escolhe as 5 pedras. E me permita que usar a minha imaginação. Ele está tão tranquilo ali naquele ribeiro, que eu acho que ele vê até os peixinhos passando. Ele adora a Deus por aquilo lá que ele está vendo. Ele vê as aves e está escolhendo as pedras. O pessoal nervoso, aflito. Ele tranquilo. Ele sabe o que Deus tem para ele. Quantas pessoas, nas horas de dificuldades, quantas pessoas, na hora dos problemas, fogem, se irritam, se desesperam, abandonam, mas não entende que aquela causa é a sua causa. E eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo para o seu discípulo Timóteo: por causa disso, eu me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família na terra leva o nome. Por esta causa me ponho de joelhos. Qual é a causa, querido, que você tem se posto de joelho? Por que causa você tem se prostrado diante do Senhor? Por que causa você tem ido diante de Deus? Ei? Qual foi a última causa que você entrou? Pastor, mas a causa não é minha. É tua. Davi foi entender que aquela batalha era a batalha dele, porque aquela história não era uma história de Golias, era uma história de Deus, e ele estava envolvido na história de Deus. Glória a Deus. E de joelhos ele se levanta, e a Bíblia fala que Davi agora está correndo ao encontro do Golias. Ele não tem dúvida, ele não tem medo, ele não tem pavor, ele não questiona, ele está correndo, ele levanta de joelhos e sai correndo, e vai ao encontro do problema. E quando o gigante já está vindo, ele já está girando a funda dele, querido, e foi uma pedra só, e cravou na testa, o cara caiu, ele foi lá e cortou a cabeça. A palavra de Deus para você hoje, se você não absorveu nada até aqui, que você entenda isso que Deus está falando com você. Deus tem colocado causas na sua vida, pelo qual Ele quer que você se coloque de joelhos. Deus tem levado você para esses cenários que você não queria estar, porque ali você seria testado, porque ali Deus queria ver a sua ação e a sua reação diante do Espírito dele na sua vida. Nós não gostamos de cenários contrários. Nós não gostamos de lugares onde há conflitos. Nós não gostamos de lugares onde há problema. Onde estão problemas? Nós não gostamos de pessoas complicadas. Nós não gostamos de relacionamentos conturbados. Nós queremos cenários de paz. Nós queremos ambientes perfeitos. Nós queremos ambientes onde tudo esteja calmo, onde tudo esteja tranquilo. Mas Deus
nos leva para os ambientes de contraditório, Deus nos leva para ambientes desafiadores, porque ali Ele quer trabalhar a nossa vida e a história dEle em nós, e Deus nos leva para lá. E enquanto nós não percebemos isso, Deus continua trabalhando em nós, Deus continua agindo em nós, Deus continua movendo, porque o Espírito de Deus é um espírito de movimento. O Espírito de Deus não é um espírito parado, o Espírito de Deus se move, desde a criação. No meio do caos, o Espírito de Deus se move. No meio do tumulto, o Espírito de Deus se move. Você está num cenário de tumulto, querido? Há tumulto na sua família, há tumulto na sua empresa, há tumulto na sua vida, há tumulto na sua saúde. Deus está te colocando hoje, ei, por essa causa, coloque-se de joelho. Por essa causa, se coloque à disposição. Batalhe por essa causa, lute por esta causa. Você está vendo alguma coisa que tem te indignado? Deus está te chamando, coloque-se de joelho por essa causa. Ei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês estão sabendo, ou ouviram, assistiram, sobre a questão que está acontecendo com os imigrantes, que estão tentando entrar na Europa, que está morrendo criança no mar, que está morrendo pessoas, que já morreram mais de 200 mil pessoas, que tragédias, considerada uma das maiores tragédias humanitárias da história da civilização. Quantos estão sabendo disso? Levanta a mão. Amém. Pode baixar a sua mão. Eu pergunto para você não precisa levantar a mão agora. Quantos já têm se colocado de joelhos diante do Pai e orado por essa situação? Quantos já têm chorado por aquelas vidas? Quantos já têm clamado por elas? Mas nós temos tendência de olhar a nossa causa somente, o nosso problema, a nossa dor. Nem a nossa, a minha dor, a minha frustração, a minha decepção, a palavra que me ofendeu, a palavra contrária para mim, a dificuldade que eu estou passando, o que eu não consegui comprar, o que eu não consegui fazer, o que eu não consegui, a tragédia que eu passei, a dificuldade que eu estou enfrentando. E nós queremos lutar somente a nossa causa. Mas nessa noite, véspera da independência, Deus está clamando para você: ei, quem vai se levantar e gritar independência ou morte? Quem vai se colocar de joelhos diante do Pai, assumindo causas? Quem vai se colocar nessa postura? É o início da história de Deus na sua vida, querido. Nós queremos o palácio. Nós queremos, como os discípulos de Jesus, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, concede-nos, Senhor, assentar a tua direita e a tua esquerda no teu reino, na tua glória. Mas Jesus continua dizendo: você pode beber o cálice que eu vou beber, você pode passar pelo batismo de morte que eu vou passar. Alguns, ignorantemente, estão dizendo: posso. Ok. Mas a história de Deus e Davi chama a gente. Ei, você tem abandonado situações que Deus te colocou porque você acha que não está do jeito que você acha que tem que ser? Eu vou deixar o ministério do louvor porque eu acho que não são essas músicas que tem que tocar. Eu vou parar de cantar porque eu acho que não tem que ser de pé. Eu vou parar de ir porque eu acho que não é assim que tem que pregar. Eu vou abandonar meu casamento porque não era bem assim a mulher que eu pedi para Deus. A mulher que eu pedi não tinha dor de cabeça. Eu vou abandonar meu casamento porque não foi esse o homem que eu pedi para Deus. O homem que eu pedi para Deus não era teimoso, não era ranzinza, não era chato.
Você falou a palavra errada então, querido. Homem é teimoso. Faz parte. É quase redundante falar homem teimoso. Homem orgulhoso. Oh. Ei, e você tem abandonado. Você tem abandonado o Evangelho porque as suas bênçãos não estão vindo. Você tem abandonado o teu Deus porque Ele não tem agido do jeito que você queria que Ele agisse. Mas o desafio dele para você hoje: coloque-se de joelho pela causa que eu tenho para você. Desce até o ribeiro, pegue as pedras, parte para a ação. Eu quero agradecer a você, irmão, irmã, que assistiu o programa desta noite, e espero que a palavra tenha falado poderosamente em seu coração. E agora eu quero fazer uma oração e abençoar a sua família que está aí. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero abençoar, Senhor, estas famílias que assistiram o programa dessa noite, que o Senhor continue falando poderosamente e fazendo a Tua obra salvadora, Senhor, na vida de cada pessoa e de cada família representada, em nome do Senhor Jesus. Obrigado mais uma vez por ter assistido o programa nessa noite e até a semana que vem, se Deus quiser.